Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar de temas muito, mas muito interessantes. Nós vamos falar da escalada positiva da carne bovina, que segue em bom ritmo no mercado externo. Vamos comentar das exportações de soja. Vamos falar também do DDG e do DDGs, subprodutos do milho que ganham espaço e transformam a pecuária, quer na produção de leite ou carne. Eu vou conversar com Oswaldo Estival Neto, ele é o presidente da Amazon Mudas, e nós vamos falar dos benefícios do Tifton 85 para o gado e também para o meio ambiente. E vamos comentar do mercado do boi gordo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das exportações de soja. As exportações brasileiras da oleaginosa alcançaram, agora no mês de setembro, o maior volume já registrado para o mês. Segundo o boletim do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA, o Brasil embarcou 7.340.000 toneladas no período, ou seja, em setembro, contribuindo para o acumulado de 93,8 milhões de toneladas entre janeiro e setembro, um avanço de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A performance positiva ela foi puxada pela forte demanda chinesa, que concentrou as suas compras na América do Sul, diante das restrições comerciais com os Estados Unidos. E esse cenário ele favoreceu o aumento dos embarques e impulsionou o comércio externo da oleaginosa. Mato Grosso também se destacou ao atingir 870.000 toneladas exportadas em setembro, estabelecendo um novo recorde mensal para o estado. No acumulado do ano foram 28,9 milhões de toneladas escoadas, e isso representa uma alta de 17,2% em relação ao mesmo volume total exportado no ano passado. O IMEA projeta que até o final de 2025, as exportações do estado devem alcançar 30,5 milhões de toneladas, o que corresponde a um crescimento de 23% frente à safra 23-24. E isso marca, ou melhor, essa marca, ela, se for confirmada, será a maior da série histórica. A valorização do dólar, que teve aí uma alta de 0,5% na última semana, contribuiu para tornar o produto brasileiro mais competitivo do mercado. Ao mesmo tempo, o diferencial de base Mato Grosso CME teve incremento de 22,1% na comparação semanal, indicando uma valorização no mercado interno. E mesmo com os resultados expressivos, o IMEA alerta que os embarques tendem a desacelerar agora nos próximos meses, seguindo, vamos dizer, um padrão sazonal da entre-safra e a redução da oferta disponível da soja no mercado interno. A expectativa do setor é de que o ritmo se mantenha elevado até o final do ano, consolidando 2025 como um dos anos mais fortes em desempenho exportador para a oleaginosa brasileira. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo. O mercado pecuário brasileiro, ele segue em trajetória de alta, com os preços futuros do boi gordo se aproximando da marca de R$ 330 por arroba. Na última semana, o contrato futuro de janeiro 2026 encerrou cotado a R$ 330 por arroba, isso na B3, com valorização
de 1,06% em relação à semana anterior. Outros vencimentos também registraram alta. Outubro cresceu 1,49%, para novembro 1,47% e para dezembro na B3 teve uma alta de 1,2%. Já o mercado físico, no entanto, fechou a semana a R$ 307,95 por arroba, um avanço semanal de 0,7%. Do outro lado, na reposição, o preço do bezerro no mercado físico registrou um avanço de 1,32% e chegou a um preço médio de R$ 2.946. Isso um bezerro bom, Nelore. O movimento de alta, conforme a Markstrat Group, indica um ciclo de valorização sustentado pela escassez de oferta e pela valorização genética dos animais de cria. Segundo o levantamento da consultoria, os preços da reposição já superam em 36% a média do ano, refletindo a demanda dos produtores pela recomposição dos seus rebanhos. A valorização do bezerro, ela é, vamos dizer, sustentada pela boa demanda de reposição e pela perspectiva de continuidade da firmeza nos preços do boi gordo, que sinalizam, pelo menos o mercado está sinalizando como positivo. A consultoria destaca que, mesmo com um ambiente de custos elevados, a pecuária brasileira mostra potencial de valorização gradual nos próximos meses. E agora vamos dar um giro pelo setor das exportações do agro, isso no mês de setembro. O Brasil registrou o maior valor de exportações do agronegócio para o mês de setembro desde o início da série histórica, com um total de 14,9 bilhões de dólares. Esse volume representa uma alta de 6,1% em comparação com setembro do ano passado. O setor respondeu por 49% de todas as exportações brasileiras do mês. 49%. O avanço ele foi sustentado, sobretudo, pelo aumento dos volumes embarcados, ou seja, um crescimento de 7,4%, mesmo com um leve recuo nos preços médios internacionais de 1,1%. No acumulado do ano, as exportações brasileiras do agronegócio alcançaram 126 bi e um incremento aí de 0,7%. Agora, o setor ele gerou um superávit comercial acumulado de mais de 111 bilhões de dólares, contribuindo significativamente para o equilíbrio das contas externas do Brasil. Carne bovina in natura, 1,770 bilhões de dólares, crescimento de 55%. Carne suína in natura, 346 milhões de dólares, crescimento de 28%, marcando aí um recorde histórico. Milho, 1,520 bilhões de dólares, crescimento de 23%. Café, 1,3 bi, crescimento de 9,3%, um dos produtos potencialmente afetados pela tarifa dos Estados Unidos. E os pescados, 38 milhões de dólares, com crescimento de 6% em volume e também potencialmente afetado pela tarifa americana. O governo brasileiro tem investido intensamente na diversificação da pauta e também no acesso a nichos com maior valor agregado. Entre os itens menos tradicionais, no mês de setembro, também registrou recordes históricos em volume na série sementes de oleaginosas, com exceção da soja, teve um crescimento de 92%, melancia fresca cresceu 65%, vários tipos de feijões, crescimento de 50%, e os lácteos, 13%. E agora vamos falar um pouquinho do DDG
e também do DDGs, que são subprodutos do milho, que ganham espaço e transformam a pecuária, quer na produção de leite ou carne. O etanol de milho e os seus subprodutos, em especial o DDG, que significa grãos secos de destilaria, eles surgem para transformar a pecuária brasileira. Essa, pelo menos, é a visão de vários técnicos e também do CEO do Minerva Foods, que é o Fernando Queiroz. Ele disse que o DDG e o DDGs, que são grãos secos de destilaria com solúveis, são coprodutos de alto valor agregado que podem ser utilizados na cadeia de alimentação animal com ganhos significativos para a produtividade do rebanho bovino. Por exemplo, nós vamos encerrar esse ano agora, 2025, com 1/3 do etanol do país vindo do milho, o que consequentemente resulta numa quantidade enorme de DDG. E esse produto é concentrado em algumas áreas do Brasil e existem possibilidades de crescimento nessas áreas e expandir para outras que não contam com essa disponibilidade do insumo, assim como para fora do nosso país. O consultor da MB Agro, que é o Alexandre Mendonça de Barros, ele disse que o DDG já está sendo usado em estados como Maranhão, Mato Grosso do Sul, Bahia, Goiás, na terminação de animais. O Mendonça de Barros explica também que lá no Maranhão, por exemplo, não existia a disponibilidade de nenhum subproduto a um preço baixo e volumes importantes para uma terminação. Quando esses subprodutos vão aparecendo, gera-se uma mudança grande de oferta. A qualidade do acabamento da carcaça de um boi, por exemplo, melhorou muito por conta do número superior de registros nos confinamentos. O que provavelmente está acontecendo é que as fazendas brasileiras estão se preparando nos pastos para montar estruturas de coxo para fazer essa suplementação, a chamada TIP, que é a terminação intensiva em pastagens. É uma tendência muito grande, principalmente no Mato Grosso, e na hora em que a arroba começa a dar sinais positivos e também começa a dar sinais de investimentos em propriedades rurais. Um outro fator que chama atenção e que já foi citado pelo avanço da mistura de biodiesel no diesel, que saiu de 14% para 15%. E isso implica em maior volume de farelo de soja. De maneira geral, não se fala muito assim no farelo de soja para vaca, mas já está aparecendo mais 3 milhões de toneladas de farelo de soja no mercado. Isso significa mais oferta de proteína vegetal de alta qualidade que vai ser deslocada para o gado leiteiro, sobrando mais DDG para a pecuária de corte. Temos que olhar todo o contexto dos biocombustíveis. Caso a mistura atinja o tão esperado B20, isso significa 15 milhões de toneladas de farelo de soja a mais no mercado. Tudo isso é muita transformação para a pecuária brasileira. E agora vamos falar um pouquinho da escalada positiva da carne bovina, que segue em bom ritmo no mercado externo. A produção brasileira de carne bovina, ela segue em trajetória de alta, mas é um avanço da demanda externa que tem chamado, vamos dizer, mais atenção do mercado. Segundo pesquisadores do próprio CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, os embarques internacionais têm crescido em ritmo mais acelerado que a oferta doméstica, que o mercado interno. Dados divulgados pelo IBGE revelam que, no primeiro trimestre de 2025, a produção nacional de carne bovina aumentou 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram
64.900 toneladas a mais de carne produzidas frente aos 3 primeiros meses do ano passado. Agora, por outro lado, as exportações brasileiras de carne bovina tiveram uma alta de quase 12% no mesmo intervalo, segundo informações da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior. No acumulado trimestral, os embarques foram ampliados em 70.972 toneladas. Esse movimento de oferta e demanda, ele já vinha sendo antecipado pelo preço no mercado interno. Conforme levantamento do CPEA, o indicador do boi gordo CPEA-Exalc, referente ao estado de São Paulo, registrou uma alta de 22% no primeiro trimestre deste ano, frente ao mesmo período do ano passado, considerando valores deflacionados pelo IGPDI. No mercado atacadista da Grande São Paulo, a carcaça casada bovina também teve expressiva valorização, com aumento real de 23,8% na comparação anual. O cenário, segundo analistas de mercado, reforça o protagonismo das exportações no escoamento da produção e no comportamento dos preços. E depois do intervalo eu vou conversar com Oswaldo Estival Neto, presidente da Amazon Mudas, e nós vamos falar dos benefícios do Tifton 85 para o gado e para o meio ambiente. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Oswaldo Estival Neto. O Oswaldo, ele é o presidente da Amazon Mudas. A Amazon Mudas é uma empresa especializada na grama Tifton 85. E já é uma grama, vamos dizer assim, considerada um alimento perfeito para bovinos, tanto leite quanto corte. Oswaldo Estival Neto, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo ótimo, Toninho. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar aí de coisa boa, de produtividade, um pouquinho aí sobre o Tifton 85, né? É verdade. O Tifton ele foi criado nos Estados Unidos e ele tem esse nome aí, 85, porque ele é uma grama, vamos dizer assim, é um material, é um capinzinho excelente, de alto valor nutricional, principalmente para bezerros, animais jovens, mas também serve para os animais mais adultos, inclusive também serve para você fazer feno. É mais ou menos isso? Sim, o Tifton 85, ele tem uma característica muito boa, porque ele é de dupla aptidão. Você pode tanto destinar para pastejo direto, isso vai para bovinos, equinos, caprinos, ovinos, né? Todos os ruminantes alimentam-se do Tifton 85. E além disso, se você não tiver os animais para pastejar diretamente, você pode destinar para fenação, que é o feno tipo A, um feno com alta qualidade por conta do percentual de folha que o Tifton 85 tem em relação à fibra. Ele tem pouca fibra. Isso dá o quê? Um produto onde você consegue fornecer menos quantidade atendendo a proteína do animal. O Tifton 85 é em torno de 18 a 20% de proteína bruta. Ou seja, um braquiária é em torno de 7, 8. Então, com menos da metade, você consegue fornecer a exigência do animal. Agora, a Amazon Mudas é uma empresa especializada na produção do Tifton. Vocês hoje fornecem ao produtor as mudas, né? Sim. Tudo em mudinha, né? Sim. Isso foi um grande lance, né, para poder viabilizar a questão do plantio, porque a grande dificuldade de ter sido propagado o Tifton 85 foi justamente essa questão. Ele é um híbrido, ele foi feito nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia, em 1992. Fizeram vários cruzamentos, identificaram o 85 como o melhor cruzamento, ou seja, por ser feito em laboratório, a semente dele não é fértil. Como propagar? Só propagação vegetativa. Antigamente o pessoal fazia muito através de rama, só que a rama
você não consegue muito sucesso no plantio, porque é parte aérea. E a origem é um outro problema, porque tem diversos tipos de gramas aí esparramadas pelo Brasil. Com esse advento da dificuldade, a Amazon Mudas veio com a inovação. Produzir mudas e mecanizar o plantio. Então, o que acontece? Aquela mudinha, você vai plantar a raiz. Aquela raiz, ela tem rizoma, ela está ativa. A partir do momento que ela toca no solo, já enraiza, já começa a vir a brotação. Imecanizável. A plantadeira tem um rendimento em torno de 5 hectares por dia. Então, resolveu o problema. Origem, o Tifto 85 idôneo, com a Amazon Mudas, né, veio do banco genético da Embrapa, e o plantio mecanizável, tornando-se agora possível de implantar o Tifto 85. Oswaldo, por hectare, qual é a quantidade de mudas que é possível utilizar num hectare? Eu devo utilizar quantas? A recomendação nossa é em torno de 1 muda por metro quadrado. Ou seja, para plantar 1 hectare, são 10 mil mudas. Se quiser acelerar o plantio, a formação da área, você pode colocar 2 mudas por metro. Com 1 muda, em torno de 120 dias a área está fechada. Sequeiro, sem irrigação. Com irrigação, em torno de 70, 80 dias. Se colocar 2 mudas por metro quadrado, para sistema sequeiro, vai reduzir para em torno de 90 dias. E para sistema irrigado, com 60, 70 dias, a área vai estar formada. Agora, ela aguenta bem o pisoteio? Muito, muito, porque é o seguinte, por ela ser estolonífera, ela fecha o solo por completo e ela tem uma característica onde ela comporta-se como uma esponja. Então, é interessante, quando eu quero mostrar essa questão do pisoteio, eu levo o pessoal lá na fazenda nossa, que tem implantado já 1.000 hectares de Tifto 85, a gente passa com a caminhonete em cima da grama e você olha para trás e não ficou o sinal. Normalmente, quando você passa com a caminhonete em cima do capim, fica o rastro, né? Isso mostra a questão do pisoteio, né? Que ela tem esse comportamento, um efeito mola, né? Agora, eu plantei o Tifton hoje, e nós já estamos chegando aí numa época ideal, nós já estamos aí em outubro, mais ou menos, né? Outubro, novembro seria a época ideal para se plantar, né? Em sequeiro. Sim, se o objetivo já é formar a área durante o período chuvoso, sim, mas eu tenho casos de plantar no final de março. Teve um ano que a chuva cortou em abril, aqui no estado de Goiás. Nós tivemos um plantio que plantou em final de março, caiu 30 milímetros de chuva só, 30 milímetros. A área passou a seca inteira, aquela graminha ela foi soltando os estolões devagarzinho. Quando bateu chuva em dezembro, estava fechado. Ou seja, não é o limitante, mas o certo é o quê? Já iniciar o plantio agora para já ter área formada. Mas não tem jeito, Oswaldo, eu plantei o milho e depois do milho eu quero já plantar o Tifto 85 para eu ter ele no final do ano. Dá certo do mesmo jeito. Dá certo? Dá certo do mesmo jeito. Agora, em termos hoje, eu não sei se você pode falar em termos de custo ou não, porque cada caso é um caso. Você tem que preparar o terreno, existe uma adubação correta para isso, correção de solo, enfim, todo aquele processo que se faz, como se fosse plantar soja, milho, mesma coisa. Agora, eu posso dizer que já que ele aguenta bem o pisoteio, ele também é uma grama, vamos dizer, eu posso ter um pasto quase que perene. Sim, isso é uma coisa muito interessante, porque ele tem um rizoma. Isso só o Tifto 85 tem isso. Ele tem um rizoma abaixo do solo, que é um caule subterrâneo. Esse caule subterrâneo, ele funciona com a reserva energética. Então, a partir do momento de estresse, principalmente no período da seca, ou fogo, ou geada, ele utiliza da reserva para rebrotar e se manter sempre permanente e vivo. Ou seja, é uma praga mesmo. O problema do Tifto 85 é você querer destruir ele depois, mas se o seu objetivo é pastagem, ele vai ser longínquo. E outra coisa, quebra de paradigma. A Amazon Mudas vem fazendo plantinhos em solos arenosos, cascalhosos, pedregulhos. Então, ou seja, sertão do Nordeste, areia pura, região de 500 milímetros por ano, já tem área implantada de Tifto 85. Existe um mito. O pessoal achava que o Tifto 85 era uma pastagem de alta exigência. Não, ele é de média exigência. Aonde tem um braquiária, se você gradear e implantar ele, ele vai pegar. É claro que vou fazer um investimento,
Quanto mais eu alimentar minha planta, corrigir, Claro, adubar, claro. mais ela vai retornar. Não, entendi. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser ter maiores informações, basta você entrar no Google e colocar Amazon Mudas. Amazon Mudas. Você vai encontrar tudo sobre o Tifton lá com o Oswaldo. Eu tenho certeza absoluta que, como ele disse, o Tifton é praga, mas só que é uma praga positiva, entendeu? Uma praga positiva. Se você tiver condições de utilizar aí 2, 3 hectares, pode ter certeza que você vai fazer um bom negócio. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui e pode ter certeza absoluta, eu quero ir lá na sua fazenda, nós vamos fazer uma reportagem sobre o Tifton 85 in loco. Muito obrigado. Muito Um abraço. obrigado, Toninho. Estamos sempre à disposição, estaremos aí dividindo e transformando aí a pecuária brasileira que precisa de produtividade. Claro. Nós temos uma missão de alimentar o mundo e quem vai alimentar o mundo é o Brasil. nós. Tá com certo. tecnologia, né? Obrigado, Muito obrigado a Oswaldo. todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a arte de vencer se aprende nas derrotas. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.